Oi, boa tarde a todos, amigos, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz seja convosco, Deus abençoe, em espanhol, Deus les bendiga, enfim, que Deus nos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Por aqui, quem les fala, seu irmão, seu amigo. Amém, glória a Deus. Bom, gente, estamos aqui novamente. Vamos participar dessa live aqui em Cristo Jesus. Ajeitar aqui um pouco. Que Ele venha estar nos abençoando, amém. Em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão aí, que estão querendo se conectar. O sinal, né, já visto, não está aqui muito forte, muito boa, mas vamos fazer um esforço, tá bom? Em nome de Jesus, para estar aí falando um pouco da palavra do Senhor. Vamos ver o que o Espírito Santo ele está querendo compartilhar um pouco com a gente, amém? Em nome de Jesus. Tem algumas coisas que Deus tem colocado, né, já faz tempo no meu coração, e eu somente quero passar para vocês, eu somente quero transmitir, comunicar para vocês, tá bom? Em nome de Jesus, e que Deus venha estar, né, abençoando em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus venha a ser glorificado, né? É isso que eu peço, em nome de Jesus. E, bom, vamos estar aqui convidando algumas pessoas que hoje está na minha mente, né? Vamos compartilhar aqui com a pastora Eliana Guarido Rampaz, né? A pastora Jó, a Márcia Pierre, em nome de Jesus, meu irmão, apóstolo Márcio, em nome de Jesus, a minha irmã Lucidete, a minha irmã, né, Esther, que está na Colômbia. Vamos marcar aqui em nome de Jesus, o Adriano Almeida. Vamos ver que tem por aqui ele. Adriano Almeida, né? Aqui está. Então, vamos estar convidando essas pessoas em nome de Jesus. E, bom, que Deus venha a ser glorificado, amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, vamos estar compartilhando uma palavra simplesmente, né? Eu digo assim, nada demais, mas claro, sempre a palavra de Deus é algo muito importante, né? Sempre está em primeiro lugar compartilhar a palavra de Deus, né? Então, aí está a irmã Jacdade Milagres. Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar um pouco hoje sobre honras, sabe? Honras. Eu já tinha compartilhado em algumas lives passadas sobre honras, sabe? E como é um tempo realmente que eu creio que é um tempo de honra, é um tempo onde Deus realmente está honrando os seus filhos, é um tempo onde o Espírito Santo está se comprazendo, está sentindo prazer em honrar, né, a alguns dos seus filhos, né, em várias partes do mundo, né, não somente aqui no Brasil. Mas eu creio que Deus realmente ele faz tudo em um tempo determinado, um tempo, né, realmente marcado no seu coração, com um propósito, com um plano, com um porém. Nada Deus permite que aconteça por acaso. Por quê? Porque nada foge, nada escapa da mão de Deus, sabe? Então eu creio que a honra e o tempo de honra é um tempo que todo aquele que é escolhido, que todo aquele que é um chamado por Deus, ele precisa experimentar, né? Deus vai levar a experimentar, né? Não depende da pessoa, mas depende do próprio Deus, né? O tempo, a estação, o lugar, né? O tipo de pessoas, né? Deus, ele escolhe, Deus tem marcado, como eu falo assim, né? Eu estava conversando com a Márcia, que Deus te abençoe, minha amiga Márcia. Deus tem um tempo para tudo, para alinhar tudo, para Deus alinhar
esses três aspectos, né? Quando Deus quer honrar, quando Deus quer elevar a uma igreja, a um povo, a um ministro, a um servo de Deus, a um tempo de honra, ele precisa alinhar tudo isso, sabe? Porque tem um lugar para todo, tem um lugar para Deus honrar, tem um tempo para Deus honrar e tem um grupo, né, de pessoas, né, escolhidas por Deus nesse lugar e nesse tempo onde Deus quer te honrar, simplesmente como isso. Amém? Então, irmãos, que Deus venha estar falando hoje. Eu queria realmente ser um pouco breve, né? Eu acredito que hoje tem culto aqui na igreja. Estou aqui na igreja do pastor Pedro, aqui em Santa Catarina, na cidade de Itapema. Amém? Então, que Deus venha ter misericórdia de mim, que me dê graça ao Espírito Santo, me dê graça para poder ministrar, para poder liberar aquilo, né? Em nome de Jesus. E que Deus venha ter misericórdia de você, que vocês possam entender, que o Espírito Santo venha dar realmente discernimento e entendimento daquilo que Ele quer falar ao seu e ao meu coração. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu vou tentar ler aqui na minha Bíblia, em Mateus capítulo 13, fala aqui parábola da rede, né? Eu não sei o que tem a ver a parábola da rede com honra, mas vamos lá, vamos obedecer ao parâmetro, né, a direção do Espírito Santo, e vamos estar aqui lendo, amém? Em nome de Jesus. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede largada no mar, ao mar, né, que apanha toda a quantidade de peixes, né? E estando cheia, os pescadores, aleluia, a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos, né, os bons, os ruins, porém, lançam fora, né? Vamos ler essa parte de novo, para entender. Então, assentando-se na praia, apanham para os cestos os bons, né? Os ruins, porém, eles lançam fora. Versículo 49. Glória a Deus. Chegou a luz. Aleluia. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os mãos, né? Separarão os mãos dentre os justos e lança-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está entendendo? Então, assim, versículo 51. E disse-lhes Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele lhes disse, né? Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aleluia. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eram os irmãos de Jesus, né? Segundo o sangue. Versículo 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Jesus tinha irmãs. De onde ele veio depois tudo isso? Versículo 57. Aí o ponto-chave. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Versículo 58, para fechar. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Oh, glória. Amém. Sim, clareou. Pastor ligou a luz. Obrigado. Boa noite, Josias, meu amigo, meu irmão. Deus te abençoe aí, a paz do Senhor. Deus te abençoe, meu amigo. Saudade de vocês. Então, parábola da rede. Aqui Jesus ensinando, né? Falando essa parábola da rede. Falando que os pescadores, eles lançam a rede, vão para o mar. E eles apanham um monte de peixe. Todo tipo de peixe. Quando eles chegam na beira do mar, na praia, eles, né, separam, né, os mãos, né, dos bons, os peixes bons e os peixes ruins, como diz aqui, né? E a Bíblia diz que ele vai fazer a mesma coisa no dia do juízo. Ele vai separar os maus dos bons, né? Deus vai fazer isso.
é um fato e não adianta dizer estar repreendido porque essa palavra vai se cumprir. Oh, glória, né? Glória a Deus. Então, mas uma das coisas que Jesus começa falando aqui, e ele disse, por isso todo escriba, Jesus está falando para os religiosos, para aqueles que guardam a palavra, ou que guardavam a palavra, os escribas que escreviam, aqueles que estavam atentos com a lei, que tinham que fazer cumprir a palavra de Deus, né? Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, né? Que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então assim, um escriba, um mestre, um servo de Deus, né, bem instruído, eu gosto como Jesus fala as coisas, bem instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, né, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, né. Para começar por ali, Jesus nos ensina que o reino de Deus é um reino de paternidade, amém? É um reino onde Deus é como Pai e Ele quer levar e manifestar, ensinar, instruir os filhos, né, com todas as leis e os princípios do seu reino, do seu governo, da sua autoridade, através do Espírito Santo e da sua palavra. Então, nós que somos bem instruídos na palavra, enquanto a esta revelação do reino de Deus, nós precisamos entender e saber ensinar direito com respeito do reino de Deus, né? Glória a Deus, amém? Então precisamos aprender a estar bem instruídos a respeito do reino de Deus, como Jesus nos ensina aqui, né? Temos que estar bem instruídos, né? Bem instruídos acerca do reino do céu, né? E entender que o reino é semelhante a um pai de família, ou seja, que o reino é um reino de paternidade, onde existe um pai, onde existe uma família, onde existem filhos, porque quando fala de pai, fala de filhos. Então nós somos os filhos de Deus, os filhos do Senhor, aleluia, né? E Deus é o nosso Pai. Jesus fala assim: quem me vê a mim, vê ao Pai, porque o Pai e eu somos um. Então, Jesus é o nosso Pai, né? Como eu posso dizer assim, sem medo de errar. Amém? Então Jesus, ele vai tirar do seu tesouro as coisas novas e as velhas. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso hoje. Eu creio que Deus está fazendo com que coisas que antigamente o Espírito Santo usou para benefício do reino e que são muito necessárias, que Ele traga de volta. Aleluia, traga de volta com os moveres do Espírito Santo para esta geração, para estes últimos tempos, para preparar a igreja, para preparar a noiva, para trazer a revelação genuína e pura do reino do céu, do reino de Deus. Amém? Começando por arrependimento, consecutivamente, né, conversão e dando continuidade com temor de Deus e assim por diante. Então entendemos que o reino de Deus é algo muito sério, não é uma brincadeira, não é uma moda, como muitas pessoas pensam. É modismo falar do reino, hoje você fala só do reino. Irmão, o reino de Deus sempre existiu. Desde Gênesis até o Apocalipse, o reino de Deus sempre foi, aleluia, sempre foi a mensagem do Senhor para a igreja. Só que nós, muitas vezes com a mentalidade humana, nós não vamos conseguir enxergar nem discernir o que Deus sempre nos quis ensinar com a sua palavra, com a sua mensagem, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse. Quando Deus nos criou, Ele falou para o homem, né? Eu vos dei autoridade, eu vos dou domínio. Para quê? Para dominar sobre todo o que Ele criou. Então nós temos o domínio de Deus, aleluia, o poder do reino de Deus está em nossa vida. Só que Satanás não queria que você soubesse disso. E por isso que Jesus teve que vir, o próprio Deus veio em forma de homem para trazer de volta o reino de Deus, a revelação do reino de Deus, para que nós venhamos a entender hoje o que nós havíamos perdido. Nós havíamos perdido o reino, a autoridade, o governo de Deus que Deus nos deu lá no Gênesis. E que hoje, graças a Deus, pelo Espírito Santo de Deus e pela Palavra Santa de Deus, aleluia, hoje nós temos conhecimento e o Espírito Santo está nos instruindo bem acerca do reino de Deus. E entender que as coisas que Ele usou no passado, Ele precisa usá-las hoje, só que numa intensidade maior, numa revolução maior pelo Espírito Santo. Amém? Então, Deus vai usar as coisas novas e as coisas velhas nesta geração.
Eu creio, irmão, na nova geração, mas também eu creio, aleluia, na velha guarda. Eu creio, em nome de Jesus, nos pais da igreja, ou nos pais que nos discipularam, que nos ensinaram, que nos instruíram, aqueles homens e mulheres que Deus usou para nos forjar em Cristo Jesus e fazer hoje o que nós somos para a glória de Deus. Mas que tem a ver isso com honra? Né? Que tem a ver isso com honra, irmãos? Tudo tem a ver com honra. O reino de Deus é um reino de honra, onde Deus honra aqueles que Ele honra. Amém? Deus honra aos que Ele honra. E também Ele diz na palavra que quem merece honra, receberá honra. Honra a quem honra merece. Amém? Deus abençoe Diego Guedes. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe. Boa noite para você. Boa tarde para vocês. Onde vocês estiverem. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Sobre seus ministérios. Em nome de Jesus. Então, vamos para o versículo vamos pular para o versículo 57. Quando Jesus estava falando e pregando sobre isso, muita gente se escandalizou, muita gente não achou legal o que Jesus estava pregando. Muitos que estavam escutando não gostaram da revelação da palavra do reino, porque a palavra do reino de Deus confronta. A palavra da revelação do reino vem com, aleluia, vem para ofender ao religioso, vem para ofender aquele que, aleluia, está escutando. Porque é uma palavra que não vai ser fácil nem gostosa no momento para digerir. Por isso que muita gente se escandaliza com a mensagem do reino. O apóstolo Paulo fala, colocando a mensagem da cruz, a loucura da cruz, é um escândalo para aqueles que se estão perdendo. Claro que sim, se estão perdendo, e mesmo assim não se arrependem. Não buscam entender o que significa realmente a revelação do reino de Deus. Então, irmãos, eu creio que Deus honra aqueles que Ele honra, né? Então, eu creio que Deus hoje, Ele quer falar comigo, está falando comigo e quer falar com vocês. Mas, como eu sempre falo, e eu falei agora há pouco para uns amigos, que Deus, e acabei de falar no início, né, que Deus, Ele para trazer honra, usando a palavra hoje, da pregação de hoje de honra, né, Ele vai fazer com que todos se alinhem. Ele vai alinhar o tempo, Ele vai alinhar o lugar, Ele vai alinhar as pessoas, e Ele vai fazer com que tudo isso seja um só complemento para te levar, ou para me levar a um novo tempo, a uma nova dimensão, a um novo período, a um novo ciclo ministerial, espiritual, a uma nova plataforma, onde o Espírito Santo, Ele vai te guiar, Ele vai te ensinar passo a passo o que você precisa fazer em Cristo Jesus. Amém? Então, por isso que Jesus fala assim, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, olha o que Jesus falou: não há profeta sem honra, a não ser na sua, aleluia, na sua própria, na sua pátria e na sua casa. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Irmãos, eu não vou dizer para você como algo definitivo para você, porque eu vou falar de acordo à revelação que eu tenho do Espírito Santo deste versículo, do que eu posso entender do Espírito Santo de Deus e da palavra para mim como profeta do Senhor, em nome de Jesus, e como missionário, né, em nome de Jesus. Então, não há profeta sem honra, né, a não ser que esteja na sua pátria ou na sua casa. Está me entendendo? Irmãos, os profetas são as pessoas mais, os profetas genuínos, os profetas de ofício, os profetas realmente com vocação e chamado genuíno, confirmado por Deus, né? Aleluia, e confirmado pela igreja em Cristo Jesus. Então, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa ou na sua pátria. Então, irmão, tem pessoas hoje em dia que querem ser profetas, que anseiam, que anelam, que pedem, que buscam, né, pelo ministério profético, pelo dom profeta, sem saber que, aleluia, segundo a palavra de Deus em Efésios, o apóstolo Paulo fala que Deus constitui a um para apóstolos, a outros para profetas, a outros para pastores, a uns para evangelistas e mestres. Então, é Deus que constitui, não sou eu, não é você, não é o presbítero, não é o pastor, não é ninguém. Os líderes da igreja local, eles somente fazem é confirmar o que já Deus fez. Eles fazem é somente confirmar, né, e honrar
ao homem de Deus. Por quê? Deus honra aqueles que Ele honra, e aquele que Deus honra é merecedor de honra, porque, aleluia, quem merece honra, hay que dar-lhe honra. É isso que diz a palavra de Deus: a quem honra, honra. Amém? Então, mas, voltando aqui ao versículo, não há profeta sem honra. Irmãos, é uma coisa que eu nunca, muitas pessoas poderão dizer que eu sou arrogante, que eu fui orgulhoso, que eu fui soberbo, rebelde. Não, eu fui uma pessoa sempre, irmãos, desde que eu tenho uso de razão em Cristo Jesus, já faz 27 anos no Evangelho, desde os 14 anos, e sempre me considerei uma pessoa pé no chão. Sim, tenho muitas vezes fracassado, tenho muitas vezes errado, tenho fraquezas, como todo mundo tem. Sou um homem, como diz a palavra de Deus, falando do profeta Elias, sou um homem como você, sujeito a paixões. Glória a Deus por isso, aleluia. Porém, sempre fui uma pessoa bem com o pé no chão. Nunca me deixei levar facilmente por qualquer coisa que as pessoas falam, seja quem for a pessoa. Pode ser o apóstolo, pode ser Benihim, pode ser quem for, ou quem seja que seja. Mas sempre uma pessoa que gostou de pesar aquilo que eu ouvi e que ouço com o Espírito Santo na minha vida, com a palavra de Deus, com o caráter da pessoa, com o fruto do Espírito Santo. E nós temos que aprender a ser assim. Então, assim, eu nunca sou uma pessoa que busquei honra, sabe? Eu sempre entendi alguma coisa de Deus, falando sobre honra, sobre o meu ministério. As pessoas falavam: você tem um chamado profético, você é profeta, e mesmo assim eu não acreditava nisso. Para mim somente era informação que chegava na minha cabeça, e eu ficava tipo como Jacó, né? Eu ficava guardando no meu coração, né? A ver se é de Deus, algum dia vai se cumprir. Se foi o Senhor que falou, né? Deus não é mentiroso, aleluia, para falar uma mentira. Deus, Ele é verdadeiro. Se é verdade, vai se cumprir no tempo determinado por Deus, porque para tudo tem um tempo. Amém? Então chegou o tempo onde Deus me fez o chamado, onde Deus pessoalmente falou comigo. Deus confirmou com apóstolos, com profetas, com outros irmãos, e graças a Deus, para a glória do Senhor, aleluia, eu fui ordenado profeta, e graças a Deus, Deus me deu essa honra de passar 2 vezes por ordenação como profeta do Senhor, enviado para as nações. E hoje em dia o Senhor tem me dado a graça, aleluia, de receber, de caminhar, de pregar, de anunciar a palavra com um manto apostólico, entendendo de fato, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o que é o apostólico, né? Aleluia. Então, irmãos, mas não há profeta sem honra a não ser na sua pátria ou na sua casa. Ou seja, irmãos, se você é profeta, descansa no Senhor, descansa em Jesus. Se você é apóstolo, descansa no Senhor, descansa em Jesus. Espera no Senhor pelo Espírito Santo, porque não há profeta sem honra a não ser na sua pátria, na sua casa. E que eu posso entender, o que eu posso falar para você que significa isso para mim, segundo a revelação de Deus para mim, em nome de Jesus. Que para todo, aleluia, para todo exercício ministerial, neste caso, fala do profeta, para exercer o ministério, Deus tem uma terra, Deus tem uma pátria, Deus tem um lugar, Deus tem um local, Deus tem uma casa, Deus prepara uma casa, e é nesse lugar, é nessa pátria, é nessa terra, é nessa casa que Deus vai te honrar, porque Deus é um Deus de família, aleluia. Deus é um Deus paterno, Deus é pai, aleluia. Então, não busque honra aonde Deus não tem honra para ti. Não busque honra aonde o Espírito Santo te disse não tem honra para ti ali, porque você vai bater murro em ponta de faca. Diz que não há profeta sem honra a não ser na sua pátria ou na sua casa. Ou seja, eu posso dizer isso indo mais abrangente, né? Que Deus tem uma casa, Deus tem um lugar, não é somente na tua casa física, não é somente na tua casa, na tua família, sino que Deus tem uma casa, Deus tem uma pátria para que você exerça o teu ministério, e ali, aleluia, no lugar de Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai permitir que o homem te honre, porque Deus, Ele faz como Ele faz. Então é isso que eu entendo dessa palavra, e essa palavra é fresquinha, essa palavra Deus trouxe agora, que eu quis compartilhar com você hoje. Então não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. Ou seja, se você já encontrou
a casa de Deus, que Deus te está honrando, então permaneça na casa onde Deus já preparou para te honrar. E seja profeta. Seja profeta. Viva a honra de Deus, porque ser profeta é uma honra que eu não mereço, e eu falo pessoalmente por mim, eu não quero. Mas como o profeta Jeremias, não depende se eu não quero, depende se eu preciso obedecer. E acabou. Cessa, você é profeta, você tem que obedecer, você tem que falar o que o Senhor te manda, você tem que falar assim, diz o Senhor, e pronto. Diria Deus, eu estou nem aí se tu não quer ser profeta. Mas essa honra veio de Deus, então eu vou aproveitar. Eu falo para Deus, Senhor, me usa, Pai, me dá coragem, me dá autoridade, me dá ousadia, porque tem muitas vezes que, aleluia, Deus traz palavras que são escândalo até para nós mesmos, e nós, em contra da nossa própria vontade, temos que falar, assim diz o Senhor, temos que pregar, temos que anunciar, temos que denunciar o que Deus está denunciando. Mas se Deus, como eu falo de mim, se Deus escolheu o Brasil para mim exercer meu ministério como profeta, eu posso dizer hoje, Brasil é a minha casa, e aqui está a honra de Deus para a minha vida. Deus me mandou queimar a minha bandeira da Venezuela, então Deus escolheu uma pátria para mim, então a honra de Deus está aqui nessa pátria chamada Brasil, está aqui nesta casa chamada Brasil, e aqui nesta igreja, aqui nesta cidade, aqui neste país, é a casa que Deus preparou para me honrar como ministro profeta, em nome de Cristo Jesus. Então só peço para Deus, me dá ousadia, me dá coragem, Senhor, me dá temor para falar a tua palavra, porque eu sei que não é fácil, é pesado. Perguntem para o profeta Elias, perguntem para Eliseu, perguntem para Jeremias, coitado, perguntem para Isaías, perguntem para Micaías, pergunte para os profetas, aleluia, para João Batista, que perdeu a cabeça por falar aquilo que Deus mandou falar. Irmão, para perder a cabeça, para ser assassinado, para ser martirizado, temos que ter coragem como profeta e não podemos nos calar, porque a honra de Deus para nós é obedecer a Ele. E se morremos, aleluia, obedecendo a Deus, imagina a tamanha honra que nós temos. Glória a Deus. Então não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa, né? Por muito tempo você estava buscando honra, você vive buscando honra, vive falando para as pessoas e dando a entender que tem que te honrar, porque você é o profeta, porque você é o homem de Deus, porque você é o pastor, porque você é o ministro. Irmão, não busque, deixe que Deus já separou uma casa e separou uma pátria para Ele te honrar, para que você exerça teu ministério no lugar, na pátria que Deus já preparou. Por quê? Porque Deus é um Deus de lugares. Deus é um Deus de tempo e Deus é um Deus de pessoas, aleluia. Então Deus é um Deus de alinhamento. Quando Ele alinha esses três elementos, é perfeito. É porque Deus quer te honrar, é porque Deus vai te honrar, é porque Deus já te está honrando, é porque Deus deseja do seu coração que você já, aleluia, exerça o ministério com todo o poder, com todo o gás, com toda a autoridade. Então caminha, vá para frente, em nome de Jesus. Hoje você está entendendo esse versículo como Deus me deu esse entendimento hoje. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Quantas vezes você não buscou uma pátria para ser honrado? Quantas vezes você não buscou uma casa para ser honrado? Quantas vezes você não buscou, pulou de aqui para lá, de lá para colar? Quantas vezes você quizás não quis agradar a alguém? Mas Deus te disse, eu tenho uma pátria, eu tenho uma casa para te honrar, para que você tenha honra de verdade, a honra que eu tenho para ti, e é no meu tempo, né Márcia? Glória a Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês. Espero que o Espírito Santo tenha trazido um entendimento, esse entendimento que, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu, aleluia, posso ter, né? E eu espero que Deus continue falando muito mais, sabe? Que Deus continue falando muito, muito mais, porque Deus é Deus. A palavra de Deus é uma revelação infinita. Tem pessoas que dizem, já não existe mais revelação, a máxima revelação é a Bíblia. Mas, irmãos, deixemos de ser tão infinitos, porque se eu limito a Deus e a sua revelação somente a este livro chamado Bíblia, então Deus é finito. Deus vai além disso. A Bíblia somente é um manual.
A Bíblia somente é o nosso manual, como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver aqui na terra. Deus aqui nos garante a salvação, nos garante a vida eterna, nos fala que tem um lugar lá no céu, uma casa lá no céu, aleluia. Jesus falou disso, eu vou lhes preparar um lugar. Então, irmão, quando Deus, muitas vezes nós temos essa mentalidade finita, não existe mais revelação. Então, irmão, Deus é limitado, mas Deus não é limitado. Deus continua revelando esta palavra e trazendo profundidades de revelação fundamentadas, aleluia, respaldadas com a Bíblia, respaldadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Sabe, tem um versículo que eu amo mesmo, que está em Jeremias, eu acho que é em Jeremias, que diz que as coisas reveladas pertencem a Deuteronômio, né? As coisas reveladas pertencem a Deus e a quem Ele quiser. A revelação pertence a Deus e a quem Ele quiser revelar. Então ainda existe revelação para quem Ele quer. Se você não tem revelação a um nível que você quiser ter, é porque Deus ainda não quer se revelar para ti. Quizá você disse, mas eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu passo horas de matutino, eu estudo a Bíblia, mas tem vezes que Deus não te revela porque ainda o teu coração quizá não está pronto. Quizá existe um pouco de arrogância, um pouco de orgulho, um pouco de soberba. Quizá você é uma dessas pessoas que busca, que gosta de buscar honra, que quer ser honrado pelos homens, e Deus disse, ainda não posso dar uma revelação maior, porque não vai fazer nada com isso. Ele vai se encher mais ainda. Então Deus precisa amassar o ego da pessoa. Deus precisa amassar o orgulho do homem. Deus precisa amassar e levar o homem a entender a humildade de Jesus. Amém? Então, irmãos, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa. Na pátria que Deus preparou para ti, na casa que Deus preparou para ti, aí há honra de Deus. Ali tem honra de Deus para a tua vida, para o teu ministério, aleluia, para a tua família. É nesse lugar, é nessa dimensão, aleluia, é nesse tempo que Deus tem honra, porque não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E se você ficar aqui ligado comigo, você entender, a tua casa, fisicamente falando, a tua casa é uma dimensão onde você é livre, onde você é você, onde César é César, onde eu sou, aleluia, natural, onde eu posso ter conversa tranquila com minha esposa, sem tabus, sem religiosidade, sem máscara, porque na tua casa você é você. Então, nessa casa, nessa dimensão que Deus tem preparado para você, como profeta, como apóstolo, como pastor, aleluia, como ministro, como evangelista, como maestro da palavra, Deus tem uma dimensão para que você flua com liberdade, flua com poder, flua com naturalidade e exerça, aleluia, de forma genuína, aleluia, o encargo, o chamado, o ministério que Deus selou no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Irmãos, quizá não é muita coisa, mas eu quero deixar essa palavra em nome de Yeshua e que Deus te abençoe. Medite, compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Se você achar necessário compartilhar essa palavra, compartilha, porque tem pessoas que ainda estão caminhando e gatinhando, mas o Espírito Santo, aleluia, Ele é Deus. Amém? Eu creio que Ele é a pessoa mais humilde de Deus, que nos revela e nos ensina a humildade de Deus, mas o Espírito Santo, Ele vai te ensinar isso e muito mais. Ele vai te levar além, ainda mais profundo do que eu. Ele quer te levar a conhecer verdades profundas, fundamentadas na palavra. Então, eu vou repetir de novo: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Não te importes, as pessoas vão continuar se escandalizando, as pessoas vão continuar ainda se ofendendo, mas Deus tem uma casa, tem um lugar, tem uma dimensão, tem uma pátria para te honrar. Amém? Para te honrar, para que você exerça com honra, com liberdade, com naturalidade o teu ministério. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Compartilha essa mensagem, por favor, compartilha. Somente peço isso em nome de Jesus e obrigado por assistir desde aqui, desde Santa Catarina, quem les falou, né? Seu irmão, seu amigo César Augusto Machado, como profeta do Senhor aqui no Brasil. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Shalom, paz.